Em meio a um processo de reabertura, o estado de São Paulo registrou nesta terça-feira 16.475 óbitos e 332.708 casos totais do coronavírus. Para falar mais sobre as ações do estado durante a pandemia, gentilmente nos atende o governador de São Paulo pelo PSDB, João Dória. Tudo bem, governador? Mais uma vez, bem-vindo à Jovem Pan. Bom dia. Como vai? Tiago, muito bom dia a você, bom dia, Kalina, bom dia, Zé Maria Trindade, Thaís Oyama, ouvintes e internautas da Rádio Jovem Pan. Bom dia a todos. Governador, inclusive, há alguns dias o senhor falou que não gostaria de ver em São Paulo as cenas que vimos no Rio de Janeiro com a reabertura de bares e restaurantes. O senhor acha que esses primeiros dias estão a contento? É um período de reabertura, claro, muito gradual, mas o senhor acha que os primeiros dias são positivos? Sim, são positivos. A análise feita pela Vigilância Sanitária, Tiago, tanto na capital de São Paulo quanto nas principais cidades do estado, demonstra que houve disciplina, tanto dos usuários, aqueles que foram para os restaurantes, bares e café durante o horário do almoço até as 17 horas, todos usando máscara, todos seguindo protocolos, e os estabelecimentos também, de forma geral, oferecendo álcool gel logo à entrada, exigindo que os clientes estivessem portando máscaras e também com as shields, as máscaras plásticas nos seus funcionários, e além da máscara de pano ou a máscara descartável. E a higienização de restaurantes, bares, padarias e cafés. Até aqui, tudo sob controle, todos seguindo à risca a orientação. De maneira geral, vamos dizer, mais de 90% de todos os casos fiscalizados apresentaram um bom índice de atendimento à orientação do governo, Tiago. E antes de passar para os nossos comentaristas, o que a equipe do governo, em relação, claro, a questões médicas, dizem em relação aos números do coronavírus? Nós demos alguns números aqui no começo, são números expressivos ainda, mas é possível já dizer que há uma curva para baixo, principalmente aqui na capital? Ainda não, Tiago. Temos boas notícias, mas ainda não dá para dizer que a curva está descendente. Nós estamos no platô na capital de São Paulo, 2 semanas com queda no número de mortes, mas ainda no interior com o aumento no número de óbitos, ou seja, temos que controlar a pandemia no interior do estado de São Paulo. Na Baixada Santista, capital e Grande São Paulo, estamos no platô, esperamos continuar, essa é uma boa notícia, com a queda do número de óbitos, mas ainda muito preocupante e uma atenção redobrada no interior do estado de São Paulo. Adotando as medidas recomendadas pelo Centro de Contingência, Tiago, ou seja, os que puderem ficar em casa, permanecer em casa. Os que tiverem que sair, usarem máscara e usarem de forma correta. E obedecerem o distanciamento social. O distanciamento é de 1,5 metro entre uma e outra pessoa. E lavar as mãos constantemente com água e sabão, não podendo, com álcool em gel. São medidas salutares, são medidas recomendadas para evitar o contágio. Governador, agora os nossos comentaristas, José Maria Trindade, direto de Brasília. Zé Maria. Salve, governador. Eu vou aproveitar aqui a minha participação para dar um tom didático. O senhor foi prejudicado aí nessa luta porque foi o primeiro estado a pegar de frente o vírus, né? Foram 3, São Paulo, Ceará e Amazonas, diante aí da comunidade internacional, a relação de aeroportos com voos internacionais. E, em seguida, este é um momento, na minha avaliação, em que o vírus está se encaminhando para o interior das cidades de São Paulo, né, e o interior do país inteiro. O senhor, na minha visão, tem a maior experiência aí de enfrentamento e combate. O Augusto me lembrava, mas o interior, Ribeirão tem não sei quantos hospitais, São José tem... Não é a realidade do país, né? Ribeirão tem mais de 600 mil, 700 mil habitantes, maior do que muitas capitais do Nordeste. Qual é a mensagem que o senhor passa aos governantes, aos prefeitos do interior e agora aos governadores dos estados onde o vírus está entrando, chegando? Zé Maria, primeiramente, bom dia, sempre um prazer estar ao vivo com você, além de acompanhar você todas as manhãs aqui no Jornal da Manhã da Rádio Jovem Pan. A primeira mensagem é de solidariedade, estamos todos numa mesma guerra do enfrentamento contra o coronavírus, não há diferença nem partidária nem ideológica entre governadores e prefeitos. São Paulo tem ajudado, inclusive tem compartilhado os seus planos e as suas experiências. Hoje o Plano São Paulo, que estamos em prática desde a metade de maio, Tiago, e também você, Zé Maria, nós temos cedido para vários governadores através das suas secretarias de saúde. 8 governos já adotaram práticas semelhantes ao Plano São Paulo,
que é um plano faseado com 5 faixas de cores para indicar o momento desta flexibilização heterogênea que nós estamos aplicando com sucesso aqui em São Paulo. E de cooperação conjunta, aquilo que, aliás, Zé Maria, já deveria ter sido feito lá atrás pelo governo federal. Não quero aqui fazer críticas ao governo federal, mas esse é um fato. Caberia ao governo federal ter feito lá atrás, repito, através do Ministério da Saúde, um trabalho de coordenação com todos os estados para a ação conjunta, reduzindo custos e melhorando a orientação aos estados e também aos municípios. Falando aqui de São Paulo, o plano que foi implementado agora em maio vem obtendo bom resultado. O fato é que, na capital, Grande São Paulo, estamos reduzindo o número de óbitos. No interior também, que você se referiu, embora estejamos ainda numa fase mais elevada de contágio, mas o sistema de saúde pública está absolutamente preparado. Nós não temos nenhuma cidade no estado de São Paulo à beira do colapso, ou seja, com mais de 95% de ocupação dos seus leitos de UTI. Todos estão abaixo de 80%. Na média, 75%. Alguns casos específicos, como Campinas, exigindo uma atenção redobrada do governo do estado e também da prefeitura local. Não tivemos, não temos e não teremos colapso. Aquilo que já, infelizmente, ocorreu em algumas localidades aqui no país. Isso é muito importante, onde você tem o sistema de saúde para o atendimento primário, Zé Maria, e o atendimento com UTIs, unidades de terapia intensiva, você garante o atendimento. Ninguém fica para trás, ninguém deixa de ser atendido. E já tivemos mais de 200 mil pessoas, na verdade, 252 mil pessoas salvas pelo sistema de saúde pública aqui no estado de São Paulo. Pessoas que entraram com o coronavírus e saíram curadas. E também, graças às quarentenas sucessivas, São Paulo está na sua 6ª quarentena, já salvamos, os dados são algorítmicos e são dados da ciência, não são dados de ordem política. Já salvamos mais de 72 mil vidas aqui no estado de São Paulo, graças às quarentenas. E lembrando a sua observação inicial, São Paulo e Rio de Janeiro foram os 2 primeiros estados a decretarem quarentena no país. E São Paulo foi o primeiro estado a compor um comitê de contingência, no dia 26 de fevereiro, quarta-feira de cinzas, quando houve o primeiro caso constatado de um empresário de São Paulo retornando da Itália. Naquele mesmo dia à tarde, o centro de contingência, naquele momento formado por 10 médicos, sob a coordenação do Dr. Davi Wipp, já estava formado e operando. Isso nos ajudou muito. E essa referência do centro de contingências, Maria, foi copiada por todos os estados brasileiros, o que é ótimo. Na verdade, foi uma contribuição inicial que São Paulo ofereceu, respondendo e obedecendo à saúde. Hoje nós temos 19 membros nesse comitê de contingência, ele foi ampliado, até dadas as circunstâncias também do aumento da pandemia, e ele que continua a nortear e nos dar toda a orientação necessária no passo a passo para o programa do Plano São Paulo e orientação para proteger vidas no nosso estado, Zé Maria. Governador João Dória, agora passo a palavra, a pergunta de Thaís Oyama. Thaís. Bom dia, governador. Obrigada por estar conosco. Eu gostaria de perguntar ao senhor, como todos sabemos, o presidente Jair Bolsonaro agora é um paciente de Covid e, como paciente de Covid, ele está recomendando o uso da cloroquina para a população. Eu gostaria de saber o que o senhor acha dessa atitude, se acha recomendável ou mesmo prudente. Thaís, mais uma vez, bom dia a você. Não achamos prudente, não achamos recomendável. E essa é a visão do Centro de Contingência do Covid-19 do Estado de São Paulo. Por unanimidade, os 19 cientistas, médicos, especialistas, são infectologistas e epidemiologistas do Centro de Contingência, não recomendam o uso indiscriminado e nem a distribuição da cloroquina ou da hidroxicloroquina nos postos de saúde e nos centros de atendimento público no Estado de São Paulo. Admitem, sim, por óbvio, que, caso a caso, quando um médico recomenda o uso da hidroxicloroquina ou da cloroquina a um paciente com a concordância deste paciente, que ela possa ser utilizada, mas apenas nesses casos, sem um uso indiscriminado e sem uma distribuição de qualquer um desses 2 medicamentos na rede pública para as pessoas. Apenas e tão exclusivamente sob estrita recomendação médica e desde que haja a concordância do paciente. Há estudos que indicam que a hidroxicloroquina e a cloroquina não têm o efeito desejado ou a expectativa de cura da Covid-19. Isso dizem os estudos, aliás, feitos na Inglaterra, feitos também na Alemanha,
reproduzidos aqui no Brasil, e há esse cuidado e esse zelo em não fazer essa recomendação. Eu lamento que o presidente Bolsonaro continue insistindo em dizer que a hidroxicloroquina e a cloroquina salvam vidas. Não salvam vidas. O que vai salvar vidas, Thaís, é a vacina. A vacina, sim, esta, ao ser aplicada, vai preservar vidas aqui no Brasil e em todo o mundo. Governador, claro que inúmeras pessoas que estão nos acompanhando são pais, são mães e têm crianças nas escolas, as escolas ainda fechadas, só que com essa retomada de comércio, enfim, as pessoas precisam trabalhar e não tem com quem deixar as crianças. Em relação ao plano de São Paulo, quando o senhor imagina que será possível já colocar de volta as crianças nas escolas? Já foi anunciado, inclusive, Tiago, o nosso secretário de Educação, Rocieli Soares, que foi ministro da Educação no governo Temer, excelente secretário, já anunciou há 2 semanas que, se tudo continuar bem como está, no dia 8 de setembro, as aulas serão reiniciadas. Essa data aqui em está São mantida? Paulo, neste momento, sim, mas ela será reavaliada diariamente, com, aliás, todas as ações do governo de São Paulo são reavaliadas diariamente, dado a questão pandêmica, a sua evolução ou o seu retrocesso. É por isso que o Plano São Paulo funciona bem, porque ele não é definitivo. Ele faz o acompanhamento diário com o monitoramento, tanto o monitoramento eletrônico de deslocamento das pessoas, como o monitoramento nos hospitais e nos centros de saúde também. Então, se tudo continuar correndo bem, no dia 8 de setembro, as aulas serão retomadas, de acordo com o planejamento apresentado pelo secretário Rocieli. Aliás, talvez seja uma boa indicação de entrevista aqui para os ouvintes e internautas da Rádio Jovem Pan, porque há uma série de detalhes que podem ser apresentados para mães e pais de alunos que vêm ao interesse dessa grande audiência da Rádio Jovem Pan, dado também a uma certa proximidade. Com isso, podemos ter melhor previsibilidade. Fica aqui uma dica para a entrevista com o Rocieli Soares. Claro, ele falou conosco faz mais ou menos 2 semanas, mas ele está sempre convidado e a Jovem Pan vai continuar monitorando essa volta, esse retorno aqui em São Paulo. Obrigado, governador João Dória, mais uma vez pela entrevista, pela gentileza. Bom dia de trabalho. Tiago, muito obrigado a você. Kalina, muito obrigado. Não tive a oportunidade de falar com você hoje, mas estou vendo você aqui na tela da Jovem Pan. Muito obrigado, Thaís, e muito obrigado, Zé Maria, e todos os ouvintes e internautas da Rádio Jovem Pan. Um bom dia a todos, e se me permite, Tiago, por favor, você que está ouvindo a Rádio Jovem Pan, se puder, permaneça na sua casa, protegido, e se tiver que sair, por favor, use máscara, use álcool gel e mantenha o distanciamento social mínimo de 1,5 metro em relação a outras pessoas. Um bom dia, fiquem todos em paz, com saúde e com Deus no coração.